Pequenas atitudes geram grandes mudanças. Se for perguntar o que nós mudamos tanto na igreja, não dá, né? A gente está do mesmo jeito, no mesmo lugar, no mesmo endereço, as mesmas dificuldades, o mesmo problema, você com Deus do mesmo jeito, a mesma pessoa, com a mesma luta, as mesmas tribulações, mesmos questionamentos, mas alguma coisa no mundo espiritual, a atitude de alguém, de pessoas que possam ter sido poucas neste lugar, que se levantaram para clamar, interceder. Eu sei que moveu o céu, o coração de Deus está movendo esse mundo espiritual em favor dessa igreja. Você crê nisso? Você pode dar glória a Deus por isso? E quando eu leio o livro de Neemias e vejo a história de Neemias, ele ali demonstrando a toda aquela perseguição e luta que ele estava fazendo uma grande obra. Uma grande obra. E era realmente uma grande obra. Era uma grande obra. Aquele muro tinha de 4 a 5 quilômetros. Vocês imaginam o que é isso? Esse homem recebe a notícia que esses muros estavam destruídos. As 12 grandes portas de Jerusalém, aqueles pórticos, estavam queimados. 32 torres de vigílias também destruídas. Você imagina, era uma grande empreitada, para engenheiros, de pessoas que realmente hoje fosse pensar, falar isso, imagine quantos dias, quanto mais imagine se tivesse um governo que nem o nosso, né? Que promete uma coisa, leva 6, 1, 2, 10 anos e às vezes nem termina a obra, né? Deixa eu voltar para cá, né? Vamos falar de Neemias, que é melhor do que falar da política, né? Pensa, gente, a dificuldade, o tamanho dessa obra. E ao mesmo tempo, esse homem completa 52 dias. Vocês não acham que isso é muito rápido? Não precisa nem ser bom de matemática para imaginar quantas pessoas foram necessárias para fazer essa obra. E ao mesmo tempo, sabia que não tinha muitas pessoas. A gente fica imaginando Jerusalém como se fosse uma cidade, né? Cheia de pessoas, de casas. Não, gente. Maioria das pessoas estavam vivendo em vilarejo ao redor de Jerusalém. Claro, Jerusalém não é tão grande realmente assim. Para quem já foi lá, né, e conhece, sabe que Jerusalém não é tão grande. E o que acontecia? As famílias, as que ficaram, que não foram levadas cativas, né, para a Babilônia, que não passaram os 70 anos, ficaram ao redor daquela cidade, ou algumas dentro, mas vivendo de destroços, e vivendo no meio de entulhos, vivendo no meio de um lugar que não havia nenhuma condição de se viver. E esse homem completa em 52 dias. Esse homem sai da cidade dele de Suzã, vai para Jerusalém, anda 1.600 quilômetros, leva 4 meses caminhando para chegar em Jerusalém. E a gente, às vezes, para gastar 15 minutos para vir na igreja, a gente reclama. A partir de hoje, não reclame mais, porque o cara andou 1.600 quilômetros, 6 meses andando para fazer uma grande obra. E eu sei que você está vindo aqui porque Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Pode dar glória a Deus por isso? Você gastou 15 minutos, 5 minutos para um, 10, 20 para outro, mas o que importa é o que Deus está fazendo, não é verdade? E eu sei que Deus tem pressa nessa obra. Quando eu olho essa história e vejo essa rapidez, eu vejo como que Deus é rápido no seu processo. Deus tem rapidez, Deus pede rapidez, mas ao mesmo tempo Deus não é inconsequente. E a rapidez que Deus quer fazer essa obra não é rapidez segundo a sua vontade, é segundo a vontade dele. O que Deus fez e faz na nossa vida nesses dias, Ele tem rapidez para que nós venhamos nos levantar. Deus espera uma atitude de se levantar, uma atitude realmente de prontidão. Eu não sei vocês, mas eu estou muito atento nesses 52 dias a muitas coisas que estão acontecendo. E pequenos sinais da manifestação do poder de Deus. Eu vejo claramente dentro do meu lar, nos meus relacionamentos durante a semana, as minhas visitas, as reuniões da igreja, eu consigo perceber um agir de Deus. Deus quer coisas rápidas. Mas eu fico me perguntando, será que Deus queria que o povo ficasse 400 anos no Egito? Vocês acham que isso era a vontade de Deus? Vocês acham que Deus queria que o povo ficasse 40 anos rodando no deserto, gente? Num trecho, para quem conhece mais, sabe que em 2 horas cruza essa região de carro, né? Se fosse de carro hoje, 2 horas cruzavam. Os caras ficaram 40 anos rodando aquele lugar. Aí você pode me falar, não era vontade de Deus. Que como vontade de Deus? Ficar 40 anos? Ficar 70 anos na Babilônia? Você acha que isso é vontade de Deus? Ah, gente, o meu Deus é o meu Deus do já. Você pode dar glória a Deus por isso?
Se alguma coisa acontece que você leva 40 anos, 70 anos, 400 anos, hoje não, né, gente? Você não já está nem vivo, né? Mas se a coisa está demorada com você, põe um sinal de alerta aí que alguma coisa está errado. Porque se o cara completa em 52 dias uma obra do tamanho como essa, alguma coisa precisamos estar atentos. Nós precisamos saber o que é urgente, mas ao mesmo tempo não podemos ser negligentes. Não é isso que eu estou querendo dizer. A urgência que Deus quer, do que Deus quer fazer na sua vida, não há uma negligência. Jesus sempre estava falando sobre a urgência. Certa vez ele chegou e falou, e disse: olha, os campos estão prontos para a ceifa. Mas ele pergunta: onde estão os... Por que ele perguntou? Porque ele não encontrava, ele queria logo começasse a ceifa. Precisava começar. Aqueles discípulos, aqueles apóstolos, já precisavam se movimentar, porque já estava chegando o dia da morte dele, já ia começar a descer o Espírito Santo. Nós estamos estudando sobre isso em Atos, né? E havia descido do Espírito Santo. Está vendo, gente, cadê os ceifeiros? Aonde estão os ceifeiros? Quer dizer, ele demonstrou na própria palavra, na atitude dele, a urgência, a necessidade de uma obra feita, não em 400, não em 70, não em 40 anos. O que Deus quer fazer na sua vida é para hoje, em nome de Jesus. O que Deus quer fazer para a tua vida, minha irmã, meu irmão, é para agora, é para hoje. Eu estou recebendo isso todo dia na minha vida. Eu levanto de manhã e falo: Deus, o que isso tem para a minha vida hoje, pode fazer. Se tem que derrubar, derruba. Se tem que edificar, edifica. Se tem que fechar a brecha, fecha. O que o Senhor tem que fazer, mas faça. Faça, porque a obra é urgente. Diz que a volta do Senhor Jesus viria como um Já viu relâmpago assim? Pim, aí você vê, ai que lindo. Começou o relâmpago. Não, gente, pá! É assim. É assim a obra de Deus. Vocês estão rindo de que hoje, hein, gente? O que vocês estão rindo? Vocês estão achando que eu estou engraçado hoje? É que eu estou ligeiro com vocês hoje. Eu estou ligeiro. Eu estou ficando esperto com vocês, né? Estou ficando esperto que se não for ligeiro, vocês patinam. Né? Patinam, vocês saem do culto patinando, sem entender o que Deus está falando. Quer dizer, a obra Deus quer fazer. Deus, veja Jesus. Por mais que Jesus tenha ficado 30 anos se preparando, gente, Jesus não foi de braço cruzado. Eu sei que o ministério dele foi 3 anos. Isso não é rápido, bem? Estudiosos, cadê os seminaristas dessa igreja? Levanta a mão aí. Vocês conhecem seminaristas? Levanta a mão. Quem é seminarista? Cadê? Quem mais? Levanta aí, ó. 2. Cadê outro seminarista? Cadê o outro? Na La Salle tem mais 2, né? Ah lá, Diamantina, gente. 3. Não é seminarista. 3 anos não é rápido? Imagine que chegasse Jesus e falasse assim: ó, 3 anos, minha irmã, meu irmão, está completo. Aí Diamantina vai falar: oh, Jesus, obrigado, né? Só em 3 anos eu vou fazer tudo? Glória a Deus. Mas só não esquece o seguinte, né? Que depois de 3 anos, o senhorzinho vai fora, né? Aí não tem festinha de casamento, né? Se eu tiver muita pressa para terminar a obra, tem que ir mais devagar. Às vezes quer correr, né? Não dá tempo, né? Então não usa o método de Jesus, não, que 3 anos resolve tudo, porque senão a gente não tem tempo para muita coisa. Quer dizer, gente, a obra de Deus requer preparação. A obra de Deus requer você entender o que Deus quer. Ué, por que Jesus foi tão rápido? Por que ele fez a obra? Ele teve 30 anos. Ele sabia o propósito de Deus? Sabia ou não sabia? Sim ou não? Ele sabia a vontade de Deus? Ele sabia qual era a missão dele? Eu fiquei o mês inteiro falando, mês passado, falando sobre propósito, sobre missão. Eu espero que vocês saibam o que Deus tem para a vida de vocês. Vocês sabem? Sim. Nossa, que sim. Vocês sabem? Sim. Se não souber, vão esperar, vão me conversar depois comigo. Eu não vou repetir tudo de novo um mês de mensagem não, tá? Então, gente, presta atenção. Deus quer fazer algo rápido. Deus tem uma obra rápida na sua vida. Mas algumas coisas precisam ser ajustadas nessa caminhada. E foi o que aconteceu com a vida de Neemias. Neemias nos dá assim, um toque bacana. Primeiro, que Deus tem propósito. Repete comigo: Deus tem propósito. E segundo, Deus age para cumprir o seu propósito. E para o seu irmão diga assim: meu irmão, você sabia que Deus tem um propósito com a sua vida? Dianara, fala para o seu marido: querida, Dianara,
Fala, olha para ele, pode olhar, você olha tanto para ele o tempo inteiro aqui na frente, vigiando ele, né? Se ele está tocando direitinho ou não. Fala para ele, meu amado, Deus tem um propósito na sua vida. Aí repete, Clebson, para ela, para você também, tá bom? Presta atenção. Porque assim, né? Eu acho que os homens que a cabeça do lar tem que o propósito dele, ele é responsável pela santidade da família. Aí esquece, né? Da submissão. A submissão começa em Deus, né? Não começa no marido, começa em Deus. Você é submissa a Deus, você é submissa ao marido, né? Então assim, vamos mudar o assunto da mensagem, né? Vamos voltar para o assunto da mensagem. Romanos 12, 2, vamos abrir esse texto, né? Porque vocês vão falar assim, nossa, pastor falando, não lê Bíblia, não quero mais ir nessa igreja que esse pastor não pega a Bíblia, né? Não fala de Bíblia, então abra sua Bíblia, Romanos 12, 2, mais fácil, em vez de reclamar disso, você traga a sua Bíblia, né? Porque às vezes o cara reclama que não lê Bíblia no culto, mas nem traz a Bíblia para o culto. Romanos 12, 2, abre aí. Estou ligeiro, hein? Eu abri, hein? Senão eu estou vendo, hein? Vou dedar, quem não estiver lendo Bíblia. Não volto mais nessa igreja, pastor, aponta o dedo. Você viu aquelas igrejas que tem pastor que traz revelação? Você! E papapá, já viu o pastor assim, profeta? Não, estou falando que eu não creio não, viu gente? Eu creio. Mas essa revelação é clássica. Deixa eu ver, quem não está com Bíblia? Já vi um já, que ele abaixou assim, ó, fez assim, e virou o rosto para cá, virou o rosto de lado, né? Mas tudo bem, reparte com a esposa já pegou a Bíblia e já colocou do lado dele. Muito bem, casal, lindo que vocês fizeram, viu? Muito bem, olha, tem uma já se levantando alguma coisa, falando que não é isso não. Mas foi o outro casal, interessante isso, né? Uma se entregou, mas eu estava vendo o outro. Já viu como vai se entregando o outro? Romanos 12, 2. Diz assim, vamos ler juntos? E não sede... Ixi, complicado. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa vontade de Deus. De novo, lê tudo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente fala tanto sobre isso, que queremos fazer a vontade de Deus, que queremos estar vivendo a vontade plena de Deus. Nós queremos viver tudo, né? Assim, a gente fala, não, eu quero viver o que Deus tem para a minha vida, eu vou experimentar isso que é boa, agradável. Começa a falar agradável, né? A gente começa a dar fome, não é verdade? Aqueles que estão em jejum, que entregaram às 6 da tarde, que esticaram até agora, nem vou falar nada, porque senão vai ficar com fome, né? Então, agradável, a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o texto começa assim: não sede conformados. Juliano diz assim: com a forma. Conformados. O que você acha, Juliano? Juliano. Gente, conformados com a forma. Pensei uma coisa má de você agora, Juliano. Eu ia falar com a forma de bujãozinho, gordinho. Mas como a pastora Valéria, é verdade, eu lembrei que a pastora Valéria falou de manhã: gente, para com esse negócio de chamar os outros de gordinho, que isso é muito feio, tá me humilhando. Valéria, não, desculpe, me perdoe, minha esposa, porque eu fiz o que você falou para não fazer, na verdade. Você acredita que eu olhei para vencer nisso? Vou pro pé de Jesus, né, Vini? Sai correndo da minha vista, Vini. Sai da minha vista, Vini. Você está do lado dela, né, Vini? Só para não fazer graça contigo. A graça, faça ela aí, vai. Conformado com a forma. E não sede conformados com o mundo. Às vezes a gente pensa nisso, que o texto está falando assim: com a forma do mundo. Imagine, pastor, eu não vivo no mundo. Eu não sou mundano, não é verdade? Mas quando fala sobre com a forma do mundo, existem muitos mundos. Repete-se comigo: existe o meu mundo.
E sabe o seu mundo qual é? Um dia uma pessoa falou para mim assim: olha, pastor, eu não posso batizar porque eu tenho uma tradição na minha família, nós somos católicos e nós não batizamos igreja evangélica, nós só continuamos, nós participamos de igrejas evangélicas, mas nós não batizamos. Eu falei, coisa absurda. Conformado, quer dizer, criou uma forma dentro daquela família que não podia, mesmo sendo evangélico, batizar, sendo evangélico por ser católico no passado, não poderia batizar. E era uma luta. E não batizou. Por sinal, foi embora daqui, né? De tudo que eu falar, foi embora. Né? Mas graças a Deus, né? Porque eu não podia aceitar isso, né? Que a pessoa não vai se batizar, testemunhar a sua fé, porque ela vivia numa forma. E tem um monte de coisas, sabia? Que são formas que você criou. São formas que você criou na sua mente, que você começa a julgar. E muitas vezes essas formas que você criou não permitem você avançar. Porque realmente você está conformado com alguma coisa. E quando nós falamos de vida com Deus, nós não podemos viver com uma forma, a não ser a forma que a palavra de Deus nos diz. Repete comigo, a forma que Deus quer para a minha vida é a forma da palavra de Deus. Se nós queremos avançar, se nós queremos viver no propósito de Deus, na vontade de Deus, nós temos que estar na forma de Deus. Você vai parar de rir, Juliana? Por favor, daqui a pouco você está falando que Deus também é redondinho, né? Não sei, né? Ele vai falar assim, sabe lá, pastor, se ele é magrinho, se ele é gordinho, você não sabe. Mas se nós queremos viver o propósito, a vontade de Deus, gente, nós temos que estar entendendo a palavra de Deus. Vencendo algumas coisas. Essa semana eu vi um testemunho lindo dentro dessa igreja. Uma senhora chegou para mim e virou, pastor, superei e entendi algo dentro da nossa igreja. Eu falei, ai meu Deus, o que será? Ela virou e falou para mim, pastor, eu não entendia quando aquele jovem começava a assoviar no culto. E a senhora está entendendo agora? Eu falei, por favor, Jesus, responda assim. Estou entendendo. Por sinal, agora, quando eu vejo eles assoviando e eu olho para o rosto deles, eu vejo que eles estão adorando a Deus através do assovio. Eu achei tão lindo aquilo, porque ela conseguiu entender que através daquela atitude de assoviar, alguém assovia aí, vamos, vai, alguém assovia aí, como vocês assoviam? Isso aí, a irmã não entendia. E ela começou a entender que nós podemos louvar a Deus de várias formas. Mas você sabia que tem pessoas que acabam o culto por causa de uma situação dessa? Que é capaz de paralisar e fechar o seu coração porque viu alguma coisa que ela não aceitava. E com isso perde todo o seu culto, perde toda a sua alegria, porque elas estão vivendo em conformidade à sua vontade, à sua análise de alguma situação. Você imagina Neemias. Neemias era copeiro do rei. Pensa, vamos falar com Edson. Imagine Edson, você é copeiro do cara que estava dominando toda a terra. Artaxerxes é o nome do cara. Você é o copeiro, você é o cara que todo dia vai lá, se aproxima do cara, entrega o vinho, ele fala para você, prova você primeiro. Aí você pega um golinho do vinho e você fala, nossa, que bebidinha boa, hein? Tô brincando, você não bebe, né? Não é? Você largou o vício, né? Glória a Deus. Né? Mas se fosse, tá bom? Faz no passado, você bebesse. Você imagina, o cara tinha um conforto, velho. Você imagina, ele tinha os melhores quartos, ele tinha a melhor estrutura para se viver. Ele resolveu a não se conformar com aquela situação, porque ele sabia do chamado dele, ele sabia da responsabilidade dele. Quer dizer, muitas vezes a gente fica perguntando sobre o propósito de Deus, e para que realmente cumpra o propósito da nossa vida, nós temos que sair de algumas conformidades que nos paralisam. Às vezes nós estamos tão apegados a algumas coisas, até traumas. Tem pessoas que se alimentam de traumas e que ficam a vida inteira dizendo, eu não consigo mudar a minha vida porque eu tenho um trauma do meu passado, do meu pai, da minha mãe. Gente, isso é viver em conformidade. O crente rompe com essas coisas, glória a Deus. O crente vive uma novidade de vida. Então nós não vivemos uma conformidade, porque ela nos paralisa. Mas o texto é claro quando diz assim, não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Quer dizer, mudança. Você precisa mudar. Você precisa ter atitudes que transformem situações, mas que transformem a sua vida, para que Deus possa realmente colocar nas tuas mãos e começar a agir na tua vida, para você ser também nessa vida um transformador de situações.
Foi o que aconteceu com Neemias, um homem bênção para a sua época, um homem que foi levantado por Deus. Vejam quando se levanta um homem. Como que é, Rafa? Uma pequena atitude pode trazer grandes mudanças. Um homem sozinho se levanta e muda a história de uma nação que estava há 70 anos cativa. E o cara se levanta sozinho, anda 1.400 quilômetros, 4 meses andando, e tem no coração o quê? O propósito de Deus. Mas ele sabia que ele não poderia ficar em Suzã, servindo ao rei. Ele tinha ouvido do sofrimento do seu povo, ele tinha que tomar atitudes, ele não poderia ficar. Nós sabemos que logo que ele soube, ele chorou, ele jejuou, ele começou a entrar num processo de sofrimento, mas ao mesmo tempo ele sabia do propósito de Deus. Eu acho interessante isso. Ele sabia, preste atenção, ele chorou, ele sofreu, ele jejuou, ele sabia do sofrimento. E ele partiu para tomar uma atitude. O propósito de Deus se cumpre através das nossas atitudes. Você imagina se você ficasse o tempo inteiro lá só chorando. Tem gente que é assim, sabia? Tem gente que é assim. Fica o tempo inteiro chorando, o tempo inteiro jejuando, o tempo inteiro lá. Estou pagando um preço. Eu estou pagando um preço nos pés do Senhor. E não tem atitude nenhuma, gente. Não muda. Se o cara não se levanta, se Neemias não se levanta e vai lá em Jerusalém, ia mudar alguma coisa? Sim ou não? Não. Sabe por que não ia mudar? Porque ele era o cara que Deus tinha levantado. E eu quero dizer para você que tem pessoas neste lugar aqui, que Deus está esperando uma atitude sua para mudar muitas coisas, para mudar a história de muitas vidas, para mudar a história da sua própria vida, sobre sua família. Deus está esperando a sua atitude. Aí você fala assim: não, pastor, mas tem um tempo. O tempo é agora. É agora. É o momento. Eu sempre falo para os jovens aqui da nossa igreja. Os meninos são muito sonhadores. A gente se mexe com o movimento, né, o Heaven's Real. E o que eu sempre falo para eles: gente, olha, é o seguinte. Vocês têm sonhos de ser pregadores, intercessores. Vocês olham para a mídia, né, gospel, e vê aqueles pregadores, escritores, vê no mundo, o pregador tal, tem unção, tem poder. Falei, cara, esses caras construíram bases. Para você, o seu futuro, do qual você está almejando diante de Deus, que eu creio que pode ser um propósito da sua vida, você tem que ter uma base. O futuro é sustentado por uma base construída no presente. Se você não tem uma boa base no presente, você pode colocar uma estrutura em cima e ela vai ruir muitas vezes. Mas quando você faz uma boa base, ela não rui. Neemias sabia a base que ele tinha. Ele tinha a base da palavra, ele conhecia as escrituras. Ele tinha a base da oração, ele sabia o Deus que ele clamava. Ele tinha a base de um homem que pagava o preço, jejuou. Ele era um homem que enfrentou o rei. O rei falou: por que você está com essa cara triste? Ele virou: Senhor, como é que eu posso estar feliz quando eu sei que meu povo está lá sofrendo? E o rei perguntou: mas o que você quer que eu faça? O que você está precisando? E nós conhecemos a história, o que ele fez. Quer dizer, ele tinha uma base nas suas atitudes, na sua vida, no seu comportamento com Deus, a sua oração, o seu clamor. Tudo isso pôde ser alicerce para o futuro da restauração, para que em 52 dias ele estava dizendo: estamos fazendo uma grande obra. Eu creio, gente, o que Deus tem para a sua vida é uma grande obra. Essa história de uma falsa modesta espiritualidade, não, né? Eu me contento com o que eu tenho, com o que eu sou, com o que eu sinto. Glória a Deus. Mas se Deus tem algo maior para a sua vida, e maior, não estou falando financeiro não, maior em número de pessoas aqui na igreja, não, maior naquilo que realmente tem de promessa para você. O que Deus quer que nós façamos são coisas grandes. Como que a gente quer que o mundo veja em nós Jesus? Começa por isso. Jesus tem que ser grande na sua vida. Glória a Deus. Tem que começar por isso. Às vezes Jesus está lá no crucifixozinho aqui seu, aqui pendurado no pescoço, né? Tem gente assim, né? Que pendura o colazinho com um crucifixozinho. Mas pastor, não tem um homenzinho na cruz. Pode, né? Pode, mas não adianta também só ficar com o crucifixo na cruz aqui. Isso aí não vai fazer diferença nenhuma.
O espírita tem, o budista tem, o saravá tem, põe lá também. O que precisa é ser Cristo grande na sua vida, gente. As pessoas precisam ver Jesus na sua vida e você tem algo maior, que é Deus dentro de você. Eu já ministrei sobre isso também. Quando lá no Gênesis, né, ele deu o sopro da vida, o ar de Deus. Aquele sopro ele estava transmitindo para você a grandeza dele, a majestade dele está dentro de você. Você é grande não porque você é grande porque você tem um Deus grande dentro de você. Glória a Deus por isso. Você tem esse Deus grande dentro de você. Por isso que eu falo, quando eu vejo os propósitos, quando eu vejo Deus agindo com as grandes coisas, eu posso dizer, tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer nessa igreja. Eu creio. E Deus está fazendo já. Está fazendo através da sua vida. Fala dele para o seu irmão, Deus está fazendo grandes coisas nessa igreja através da sua vida. Através da sua vida. Através da sua vida. Deus tem propósitos. E olha só. Foi linda a história, essa história. Vocês estão lendo, né, gente? Vocês estão lendo, Neemias, né? O propósito nosso é ler todo o livro de Neemias nesses 52 dias. Já li os capítulos todos. Volta tudo de novo, começa a reler tudo de novo. Porque Deus tem coisa para falar. Mas o que nós podemos perceber nessa história é uma história que começa com um monte de pedra, portas queimadas, destruída, um povo triste chorando. E depois de 52 dias o povo alegre e feliz pela grande obra que Deus fez. Sabe o que é isso? Deus que cumpre os seus propósitos. Deus que cumpre. Eu estava lendo o testemunho de Bianca Toledo. Peguei, só estava lá, Bianca Toledo. Você quer ver o testemunho dela? E resumindo, vocês conhecem Bianca Toledo, né? Ela conta que ela tinha o sonho de engravidar, casou, tinha sonho de engravidar. Na gravidez, o marido dela largou ela umas 2 vezes. Foi uma gravidez muito difícil. Sofreu muito do primeiro casamento dela. Eu sei que chegou os últimos dias. Ela muito feliz. A mãe dela veio de São Paulo para o Rio para cuidar dela. Na semana, ela começou com algumas dores. Correu para o hospital. Falou: mãe, eu estou sentindo as dores. A mãe, vamos correndo, que o neném está para nascer, Foi para o hospital. O médico vê a condição da criança, escuta, a pessoa está bem. Mas, dona Bianca, as suas dores, elas são porque o seu intestino foi perfurado. E a senhora está com uma infecção generalizada. O intestino rompeu. E as fezes entraram por todos os seus órgãos internos. Está tudo infeccionado. E essa mulher sofreu. Não sabiam o que faziam. Se tirava a criança, salvava a vida dela, se salvava a vida da criança. Ficou nesse dilema 4 dias. Ela conta que foram os piores 4 dias da vida dela. De dor, de medo, de sofrimento. Resolveram tirar essa criança. Tiraram essa criança quando a criança nasce. Ela não ouve o choro, ela não viu essa criança. Ela conta que, com um lapso assim, de momento, ela conseguiu acordar e perguntou para a mãe dela se a criança tinha nascido. E ela disse que naquele momento a mãe dela falou assim: nasceu, tuf. Ela apagou e entrou em coma. E ao entrar em coma, a igreja dela se levantou. A história dela é muito bonita, a gente fica achando que ela era uma mulher assim qualquer, cantora do mundo, que se converteu. Não, ela tem uma história cristã. Ela era uma jovem de igreja, ela passou todo um processo de caminhada, discipulado da igreja. Foi até bom ler isso, porque às vezes a gente julga as pessoas, às vezes, E ela contou como foi essa questão de transição, de cantar para o mundo, tudo isso. Mas resumindo, a igreja começou a orar. E ela conta que em 52 dias, essa igreja pagou um preço de intercessão para clamar em favor de fechar as brechas em todas as áreas da vida dela, desde a espiritual, sentimental, emocional. Em 52 dias, ela acordou do coma. E ela começou um processo de restauração na vida dela. A gente sabe que realmente, logo depois, ela restabelecendo, o marido feio, pediu a separação dela, e essa mulher sofreu muito, muito. Não só a dor do sofrimento da enfermidade, mas ela falava assim que cria no Deus que se fez o milagre de restabelecer a vida dela. Em 52 dias tinha poder também de restaurar todas as áreas da vida dela, emocional,
a vida, poder cuidar do seu filho. E a gente mais ou menos já sabe o que é essa mulher hoje, que ela prega, quantas mulheres se rendem aos pés de Jesus, porque uma mulher acreditou e cria que Deus tinha um propósito na vida dela, ainda que fosse debaixo de sofrimento, ainda que fosse debaixo de lutas, ainda que fosse debaixo de grande tribulação. Deus teve um propósito e tem um propósito na vida dela. Deus sempre age com propósito. Jeremias 29:11, precisa abrir, diz assim: porque eu pensei, repete assim comigo, porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem propósito. Neemias chegou em Jerusalém depois de andar 4 meses. Ele chega, ele não para. Ele sabia que Deus tinha pressa. Ele, em 3 dias, ele começa a andar por Jerusalém, observar como estão os muros. Ele viu os muros caídos, ele viu as portas queimadas. E ele, numa atitude de fé, como se uma parceria com o próprio Deus, ele faz uma análise, ele percebe, ele observa os detalhes, ele desenvolve uma estratégia e ele se lança para o projeto maior, que era a restauração daqueles muros. Deus só vai entregar conquistas quando você se posicionar em recebê-las. Deus só vai te dar conquistas se você se posicionar. Não adianta você querer conquistas, vitórias em algumas áreas da sua vida, se você não tem uma posição de receber, de ouvir Deus, de caminhar na vontade de Deus. Neemias sabia, Neemias observou, ele sabia que precisava se posicionar. Ele pega as famílias, ele estrategicamente ele coloca em posições corretas. Sanbalá se levanta, o inimigo se levanta, tenta desanimá-lo, mas ele sabia quem era o Deus deles. Muitas pessoas falam com Deus. É interessante que é muito fácil falar, mas como é difícil a gente cumprir a vontade de Deus, como é difícil obedecer à vontade de Deus. Eu escrevendo essa mensagem, eu li um texto tão lindo, escuta só, Tiago 1,25, só ouça para você entender o que Deus pode fazer com a obediência que Ele te pede. Ele diz assim, aquele porém, Tiago 1,25, aquele porém, Celso, anota esse Tiago 1,25, Celso gosta de Tiago, né, Celso? Anota aí, essa é boa, Celso, guarda isso aí. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, diz assim, e nisso persevera, escuta assim, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Caramba, a chave está aqui, perseverar. Ele diz, olha, aquele que é atento à lei perfeita e nisso persevera. O que é a lei perfeita? É a palavra. Não existe outra lei perfeita a não ser a palavra de Deus. Se você persevera na palavra de Deus, o texto diz que não tem como você não ser bem-aventurado. Essa semana eu estava com meu pai e minha mãe, levei ela para o hospital, o pai também não estava bem. Eu achei tão lindo, eu fiquei fazendo uma análise com meu pai. Meu pai, ano que vem, 2019, vai fazer 90 anos de idade. 90 anos de idade. E eu ali olhando para o pai, Deus falou comigo, sabe por que ele vai chegar nos 90 anos? Porque ele tem sonhos e persevera nos seus sonhos. Muitos não vão chegar na idade dele. E nem eu sei se eu vou chegar. Mas eu fico pensando em Joel 2,28, quando diz que os velhos teriam o quê? Teriam o quê? E os jovens teriam o quê? Visões. Eu fico imaginando, imagina essa comunidade. Deus tem falado que essa comunidade é uma comunidade de várias gerações. Se nós nos juntarmos com os velhos, os idosos que têm sonhos, e os jovens que teriam visões, não tem como errarmos o alvo, não é verdade? Não tem como errarmos os propósitos de Deus para essa comunidade, para com as nossas vidas. Mas requer o que? Uma atitude, um posicionamento. Eu tenho certeza que nesses 15 dias que começamos, você já viu muita ruína na sua vida. Não vou perguntar quantos já viram, né? Mas eu já vi umas. Eu já vi umas ruínas. Eu. E Deus falou, você tem 2 atitudes, Arthur.
Ou você vai ficar nessa tua ruína, ou você se levanta desse monte de entulho e começa a construir algo novo. Cara, não tem outro jeito. Você observou alguma coisa? Eu observei que os meus filhos estão uma ruína na vida do meu filho. Pô, pega, se posiciona como mãe, como pai. Se levanta. Vai deixar o filho na ruína? Vai pagar um preço, pai e mãe, de buscar pelo seu filho. Vai orar, vai consagrar. Pega a espada, o escudo, a lança, vai interceder. Não, deixa, ele é assim mesmo. Que deixa o quê? Da mão de Satanás? Destruindo a vida do seu filho, da sua filha? Você vai deixar para ele, para sambalar, te enganando, te amedrontando, te paralisando? Por quê? A conformidade. Não, porque eu penso que Deus age conforme a soberania da vontade. E você não precisa fazer nada? Nada. Você vê ruína, não faz nada. Você vê o casamento indo para água abaixo e não faz nada. Não, já conversei com ele ou com ela. Não é só conversar com ele com nada, tem que buscar Deus. Orientação de Deus para saber o que você vai conversar com ele e com ela. Você tem que saber como que você vai falar com os seus filhos, que tipo de palavra você vai ministrar. Interessante isso, os casais brigam, não é verdade? Já conversei, não tem jeito. Mas perguntou para Deus o que tem que falar? De que jeito que tem que falar? Qual a postura que tem que falar? Aí quer resolver, quer sair da ruína como? Dá medo, você vai viver na ruína. Vai viver a vida inteira na ruína, não vai sair disso. Por quê? Não entendeu ainda que existe uma urgência para Deus restaurar o teu casamento. Existe uma urgência para Deus restaurar o seu relacionamento com seus filhos. Uma urgência para restaurar a sua própria vida espiritual. Própria vida. Deus tem pressa em fazer trabalhar na sua vida. Vira-se para o seu irmão e diga assim: Deus tem pressa em trabalhar na sua vida. Deus tem pressa. Vira para o outro lado e diga: Deus tem pressa. Deus tem pressa. Gente, sabe quem que atrapalha Deus? Diga assim: sou eu mesmo. O diabo não atrapalha, mas a gente atrapalha, gente. Como que a gente atrapalha Deus? Já viu aquele cliente assim que, é aquilo que eu estava falando, né, da conformidade. Eu já orei, eu sei o que tem que fazer. Tem cliente que é assim, que vem ouvir a palavra à noite, ele sai da igreja, ele ouve a palavra, ele fala assim: mas eu penso. Você pensa, mas eu penso diferente. Eu penso que está aqui, eu penso na minha experiência. Então vamos para a palavra. Vamos para a palavra? E aí? Mas se você vive na conformidade, você sempre vai ter dificuldade. Você já percebeu que pessoas que vivem na conformidade, elas sempre têm dificuldade quando fala de assuntos que relacionam ela entregar sua vida a Deus, entregar áreas da sua vida, entregar tudo na mão de Deus. Pessoas que vivem em conformidade têm muita dificuldade com isso. Mas sabe por quê? Porque tem dificuldade de abrir mão da sua vontade, do seu querer. Por isso a grande dificuldade. As coisas não acontecem rápido porque nós mesmos atrapalhamos. Que nem eu falei para vocês, eu tenho falado para esses jovens: gente, corre, faz boa base, vai estudar, vai trabalhar, vai construir o futuro, né? Não cruza o braço, tem atitude, Deus vai abençoar. Tem hora, gente, que a gente não está pronto mesmo, tem algumas coisas na nossa vida que nós não estamos prontos. Eu fico pensando, quando eu comecei a igreja, eu tinha muita disposição, mas eu não estava pronto. Sofri um monte. Mas olha, eu te garanto que uma coisa: Deus está mais preocupado com a disposição do que a prontidão. Deus está mais preocupado se você está disposto do que você está pronto. É verdade. Sabia disso? Que você está disposto a ser trabalhado por Deus. Mas se não tem disposição, você vai estar pronto para fazer do jeito que você quer fazer as coisas. E do jeito que você quer fazer as coisas, talvez do jeito que você acha que está pronto, não é a vontade de Deus. E volto para o texto, o que eu vejo é Neemias, a disposição dele, né? Pela vontade de Deus, ele já teria realizado muitos sonhos em nossas vidas. Infelizmente, eles não se realizam, porque nós não estamos dispostos a viver no comando do Espírito Santo. Vou falar bem baixinho para o diabo não ouvir, porque ele acha que todo mundo aqui anda no comando do Espírito Santo. Porque a gente fala de avivamento, né?
Às vezes vem alguém aqui e visita e fala, nossa, esse povo vive totalmente no comando do Espírito Santo. Mas tem muitas coisas que Deus não faz, porque nós não estamos dispostos a viver no comando do Espírito Santo. E aí a coisa não dá certo. E a gente fica na igreja, ansioso, aflito, preocupado. Pô, Deus não faz. O que acontece? Eu estou tanto ano servindo a Deus. Mas eu te pergunto, você deixa ser guiado pelo Espírito Santo? Você abre mão dessa tua vontade para Deus? Porque se você é guiado, sabe esse plano, sonho que você tem? Talvez diga assim, olha, eu não tenho plano com você sobre isso. Mas você está insistindo. Aí você não abre mão. E como que Deus vai realizar a vontade dele, os planos e o propósito dele? Não estou falando que você sonha, que você ora, que você planeja, tudo tem uma palavra negativa de Deus, de maneira nenhuma. Talvez Deus está trabalhando na sua vida para chegar a esse tempo. Mas o que é importante nós entendermos que nós precisamos de viver debaixo do controle dele, debaixo da vontade de Deus. Eu escrevi assim, presta atenção. A prece de Deus é simplesmente assim, escuta. Te abençoar quando você estiver disposto e preparado o suficiente para não jogar fora suas conquistas. Vou repetir. A prece de Deus é simples. Porque eu estou falando desde o começo, Deus tem pressa, né? A prece de Deus é simples. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Como que é essa prece de Deus? Olha aqui, escuta bem assim. É te abençoar quando você estiver, repete assim comigo, disposto e preparado o suficiente para não jogar fora suas conquistas. Essa é a prece de Deus. Quando você estiver disposto a estar preparado para receber o que Deus quer para a sua vida. O ministério profético ele é interessante. Deus usa pessoas para nos trazer palavras. Usa. E por muitas vezes tem pessoas que ouvem palavras de Deus, de revelação, e fala sobre o futuro, e traz algo, expõe uma visão do que Deus quer para a sua vida. Aí passa o tempo e nada se cumpre. Aí você começa a dizer assim, nossa, mas Deus falou que eu ia ser isso, que ia acontecer isso comigo, Deus falou que ia abrir a porta, Deus falou que ia me colocar acima por autoridade, por cabeça, que eu ia ser isso, que ia ser aquilo. Já viu? Já recebeu palavra assim? Talvez você tenha recebido, né? Aí não acontece, aí eu pergunto para você, Ele quer te abençoar quando você estiver disposto e preparado o suficiente para não jogar fora suas conquistas. Gente, me desculpe. Palavra profética, você recebe e você trabalha para alcançar as promessas de Deus. Não pensa vocês que Deus dá uma palavra para você. Deus falou, né, sobre o avivamento aqui na igreja. Você imagina se eu recebi uma palavra de avivamento, aí fui para os Estados Unidos, recebi a profecia lá no Nordeste. Tá, recebi e eu cruzasse o braço. Deus falou que vai trazer avivamento na igreja. 2017, né? Você lembra? Mas não, falei isso para vocês. Vai descer fogo, vai ser não sei o quê, cruzasse o braço, um braço. Gente, não ia acontecer nada. Se eu não tomasse uma posição como pastor. Se eu não começasse a orar, se eu não começasse a buscar, se eu não começasse a tomar atitude, se eu não começasse, a partir da minha vida, ser modelo e exemplo para a minha comunidade, para as minhas ovelhas, o que ele haveria de mudança? E assim com a sua vida, você recebe palavras de Deus, como tinha essa promessa que esse povo ia voltar, mas cara, um homem tomou uma atitude e cumpriu a profecia, mas tem que tomar uma atitude. Eu volto a dizer, se um dia você receber uma palavra profética, você ia ser muito próximo, que Deus já te honrar, já te colocar nisso ou naquilo outro, que ia fazer, te mandar para o outro lado do mundo, que você ia ser aquilo, não sei o quê. O que você fez para isso? É que nem missionário. Missionário, eu vou ser missionário lá no mundo árabe. O cara não sabe nem falar inglês. Aí quer ir para o mundo árabe, não quer nem estudar inglês. Já quer falar o árabe. Verdade? Sabe nem inglês, todo mundo aqui está aprendendo a falar inglês. E eu não falo, né? Mas não quer. Tem que investir. Se Deus falou que vai te colocar numa posição de autoridade, investe, oração, intercessão, amor. Por quê? É o que eu falei. Deus tem pressa. E é assim, te abençoar
quando você estiver disposto e preparado o suficiente para não jogar fora as suas conquistas. Pastor, mas eu não ia jogar fora. Eu nem respondo. Deixa Deus responder para você. Deixa o Espírito Santo responder no teu coração se você ia ou não jogar fora. Sério, gente. Deus tem propósito. Ele quer agir para concretizar os propósitos de Deus. Veja bem como que Deus trabalhou na vida de Neemias, como que Deus trabalhou na vida dele para alcançar esses propósitos. Às vezes eu olho algumas pessoas, né, elas vêm conversar comigo e eu escuto a conversa e eu falo, meu Deus, Sambalá já amedrontou, já paralisou essa pessoa. A gente quer assim, está com a promessa ali, ó, na mão, o coração queimando, aí vem um Sambalá, aí será? Perde o tempo de Deus, a rapidez do que Deus quer fazer, do que Deus quer trabalhar. Deus quer fazer algo novo. João Arthur, meu filho, deixa eu dar uma resposta para você de algo que você conversou comigo essa semana. Eu vou fazer isso diante da igreja. O João Arthur veio conversar comigo essa semana. Ele é um menino que olha para o futuro, está estudando para fazer medicina. Mas ele chegou para mim, pai, eu tenho algo que Deus falou comigo essa semana, num sonho. Eu falei, filho, o que Deus falou comigo? Deus falou que eu vou fazer o dobro que o Senhor já fez até hoje, na obra missionária, na obra de Deus. Eu falei, glória a Deus, João Arthur, eu creio mesmo. E eu sei que ele esperava uma resposta minha, não tinha uma resposta assim clara ainda. E Deus me trouxe essa resposta hoje, meu filho, para você. Eu sei que Deus falou isso para você, mas você presta bem atenção no que o Pai vai falar. Eu vou falar com esses testemunhos todos aqui. Se Deus falou que você vai fazer a obra, o dobro, o Pai vai fazer 50 anos. Cara, corre para fazer até os teus 25, 30, tudo que eu fiz. Para que você chegue aos 50 e você tenha feito o dobro. Mas isso eu vou te dizer uma coisa. Vai requerer vida com Deus. Entrega, renúncia, consagração. Aleluia, eu creio. Para que você, 52, passe rápido. Deus tem falado para você, e vou confirmar diante da igreja, que está muito próximo da tua vitória. Deus tem falado que está muito próximo de você passar nessa faculdade que você quer passar. Você vai passar. E Deus vai te levantar, cara, poderosamente na obra de Deus. Você crê isso, mulher? Crê isso, meu filho? Então receba essa palavra na tua vida. Se Deus falou que você vai fazer o dobro, cara, o Pai vai ficar honradíssimo por isso. Mas você pague o dobro de preço. Sabe por que eu dou esse testemunho aqui para a igreja, João? Para que eles saibam que eu e a sua mãe, nós pagamos o preço daquilo que fazemos e vivemos, ensinamos nossos filhos a isso. Eu estou abrindo o que nós conversamos como família um dia desse para vocês. Eu creio que Deus vai fazer isso na vida dele. E Deus já levantou profetas aqui dentro dessa igreja. E virou e falou para Valéria. Valéria, olha, uma profeta virou para ele assim, olha, quem Deus vai levantar poderosamente naquela igreja vai ser aquele menino. E aquele menino é seu filho. Eu creio. Eu creio. Mas ele vai ter que pagar o preço. Ele vai ter que correr. Ele vai ter que consagrar. O que o pai dele faz, ele vai ter que fazer o dobro. Para ele chegar, já está no caminho. Faz jejum. Eu dou glória a Deus pelo ministério de jovens dessa igreja que está ensinando ele a fazer isso. Jejuando, lendo Bíblia, se consagrando. Fica o dia inteiro lá na escola, manhã, tarde, noite. Ainda consegue achar dia para fazer jejum. Até falei para ele, para, cara, você está emagrecendo demais, você não para. Você tem que comer. Eu falei, pai, eu preciso de resposta de Deus. E foi o que ele falou essa semana, eu me senti um pai honradíssimo. Meu filho dizer para mim, Deus falou que eu vou fazer o dobro que o Senhor fez. Eu achei engraçado que ele falou, pai, o Senhor já fez um monte, né? Não falou para mim isso, né, João? Pai, o Senhor já fez um monte. Acho que ele ficou assim, meu Deus, como que eu vou fazer o dobro que ele fez? Sendo médico, correndo, falei, cara, ele quer fazer medicina. Ele quer fazer medicina. Ele quer falar, cara, Deus vai te honrar. Você vai ter tempo para fazer tudo. Porque quando uma pessoa está na vontade de Deus, gente, não falta tempo não. Sabe o que falta na sua vida? Repete-se comigo. Administrar o meu tempo.
Se você não precisar do teu tempo, rapaz, você pode ser um cara que trabalha dia e noite. Você pode trabalhar turnos noturnos a noite inteira. Você tem tempo para ir na igreja, você tem tempo para ter comunhão com os irmãos, você tem tempo para buscar a palavra de Deus, você tem tempo para tudo. Mas se você não administra o seu tempo, você me desculpe, você não vai ter tempo para nada, nem para sua família, nem para você. Você não vai ter tempo para nada. Você vai continuar dizendo a vida inteira que você não tem tempo para nada na sua vida. Por isso que eu ensino para ele. Vai estudar mesmo, vai ser médico. E vai ser médico também de vidas. Vai também cuidar, apacentar ovelhas. Vai, Deus vai levantar ele, eu creio nisso. Mas receba essa palavra. Rala o dobro. Já viu, né? Que Deus falou contigo, né? Você está sorrindo aí, né? Você vai ralar. Porque o pai está ralando, né? Você sabe que o pai rala, né? Então se prepara para isso. Gente, e o que aconteceu? Neemias chegou, estou terminando, tá, gente? Ele chegou, convocou o povo. Foi a coisa mais linda que o povo chegou para ele, para Neemias. Ele mostrou toda a realidade para aquele povo. Chegou, gente, vamos trabalhar? Vamos restaurar? E o povo chegou assim. Então ele respondia e disse: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Eles não só se levantaram, eles tinham a certeza do que Deus estava querendo usar a vida deles. É para edificação, é para algo muito grande. É o que Deus quer fazer com a sua vida. Põe o slidezinho lá que eu te pedi. Para terminar, gente, eu tive uma experiência muito boa já nessa primeira quinzena de campanha de oração. Há um mês atrás, eu resolvi comprar um vaso de rosas. Isso é o primeiro slide, né? Isso, peraí. Um vaso de rosas. E eu não comprei só um. Eu achei muito lindo. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer lá no prédio, na micro área nossa, né? Um jardim de linhas de rosas. Você está vendo? Quando você administra o seu tempo, até isso você tem tempo, né? Que daqui a pouco vai ter umzinho que vai falar assim: ah, esse pastor tem tempo para isso ainda? Tem. Eu falei, vou fazer um jardim de mini rosas, né? Peguei a instrução da minha mãe, que é uma mulher que prendada nessa área. Se for na casa dela, tem um jardim lindíssimo no fundo da casa dela. Falei, mãe, eu vou fazer um jardim de mini rosas. Aí ela deu uma risada, né? Daquele tipo assim, vai morrer tudo, vai destruir tudo. E foi, felizmente, foi 2, 3, 4, fui enchendo os vasos. E as rosinhas estavam todas bonitinhas, né? Lindo na mesa lá. Cheio de rosinha e rosa, cada uma mais linda que a outra. Passou o tempo, começou a ficar desse jeito. Começou a morrer tudo, a destruir tudo, secar tudo. Gente, pensa numa pessoa que começou a ficar se frustrada, desanimada, triste, por ver que o meu propósito de ser um homem que cria mini rosas, não sei se é isso que cria, né? Se cultiva mini rosas, né? Estava frustrado. Estava lotado, os vasos estavam lotados de mini rosa, de um dia atrás do outro. Você faz um mês, tá, gente? Estava assim. Começou a amarelar, começou a estragar tudo. Tá. Eu estou lá triste, né? Primeiro eu joguei dinheiro no lixo, né? E só dei lucro lá pro Carrefour, né? Com as rosinhas lá que eu fui comprando. E eu falei, cara, não é possível. Eu falei, se a minha vida Deus tem um propósito. Sim, sério, gente, eu pensei isso. Eu falei, Deus tem propósito até com rosa. Sabia que Deus foi ministrar no meu coração que Deus tem propósito até para uma planta? O propósito da rosa qual que é? Repete comigo, beleza e perfume. Beleza e perfume. Todo mundo, quando pensa em rosa, pensa em beleza e perfume. Não é isso? Eu naquela situação, eu vendo a beleza, vendo o perfume, indo embora. Eu comecei a pensar, Deus, o que tem que fazer? E a primeira coisa que eu fiz, que Deus foi ministrando, eu comecei a buscar, entender o que acontece com as rosas, porque eu já ia desistir. Eu já estava arrancando tudo, porque já estava secando já. Os caules já estavam secando lá, está começando a secar tudo. Eu falei, cara, eu perdi tudo. E aí, assim, com a simplicidade, eu comecei a ficar triste com aquilo. Porque eu não podia perder um propósito que eu tinha na minha vida. Era um propósito. Eu queria cultivar mini rosas.
Eu não podia, vocês estão rindo, mas sério. Eu coloquei aquele propósito, eu estava feliz com aquilo. Aquelas rosas me deram uma alegria dentro daquela casa, no momento. Quando eu vi todos os vasos cheios de rosas. Foi. E eu comecei a aprender que, para elas sobreviverem, precisa, segundo slide, que seja tudo podado. Tem que podar tudo. Imagine a minha situação de acreditar naquilo que tinha que ser podado. Eu não conseguia acreditar que podando, porque eu queria ver pronto. Mas tudo dizia, tinha que podar no talo. E acabou. Ficou toda desse jeito. Isso aqui é uma. Era ainda mais bonitinha. Eu fui tirando fotos, tá? E ficou horrível. As outras, deplorável. Vocês estão rindo, gente, mas é um processo. Sabia que tem vidas aqui que estão sendo podadas por Deus? Tem vidas aqui que estão em 52 dias levando muita poda de Deus. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Deus não quer perder a sua vida. Deus não quer perder o propósito que tem para vocês, jovens, ainda que tenham que ser podados tão novos. Sabe aquelas coisas quando os jovens que frustram, que desanimam, que entristecem? É poda. Deus não só poda idosos, homens chegando a ser cinquentões, poda jovens também. E eu sei que é muito triste isso. E eu falei, não vai vingar isso, vou perder. Às vezes a gente pensa isso na nossa vida, né? E tem muitas coisas perdidas. Mas é nessa hora que, quando a gente aceita a poda de Deus, o tratamento de Deus, vai acontecer o que aconteceu dias depois. Próximo slide. Começou, a minha maior alegria foi ver isso. Todos os talos começaram a gerar brotinhos, estão vendo? Brotinhos. Eu sei que isso, em menos de 10 dias, começou tudo a brotar de novo. Eu não sei como vocês analisam isso, mas eu sei que na minha vida, nesses meus quase 50 anos que faço agora em julho, gente, eu já fui podado um monte. Muita poda. Muito. Vocês olham a gente assim, vê eu e Valéria aqui na frente, vê essa história que eu estou contando do João Arthur. Vocês pensam, pô, os caras são tão abençoados. Mas muita poda, gente. Muita poda. Em todas as áreas. Financeira, matrimonial, problema com o filho. Eu já tive problemas. Ministeriais. Eu sempre falo para os meninos que estão começando o ministério, vocês estão muito novos. Vocês têm que aguentar podas. Eu comecei, depois quando começou a brotar, eu comecei a crer que Deus realmente tinha um propósito para as rosas. É que elas deem flores, sejam belas e deem aromas. Eu creio que Deus tem um propósito para essa igreja. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu creio que Deus tem um propósito para a sua vida. Eu não vou desistir nunca de olhar para você, jovem, você, casal, e olhar e dizer, Deus tem um propósito para a sua vida. Eu sei que tem uma hora que Deus pode te podar, mas aguenta firme, aguenta, porque vai começar a surgir algo novo. Passou-se alguns dias e a minha alegria foi começar a ver que elas começaram a florescer novamente. 1 mês e 15 dias. Eu consegui ver que eu nunca tinha ouvido alguém falar que podia acontecer. As minhas rosas. E 1 mês e meio, depois de podadas, começaram a dar flores. E está saindo todo dia um brotinho novo. Mas sabe por quê? Eu tive coragem de podá-las todas. Eu não sei como está o seu coração aqui nessa noite, e você entende essa palavra. Eu não estou aqui para te acusar de nada. Eu só estou aqui para dizer para você que tudo que eu ministrei nessa noite, o Espírito Santo já ministrou na minha vida. E Ele ministrou de novo. E na vida do pastor, até uma rosa, Deus fala. Mas sabe por quê?
Porque eu creio no Deus que tem tanto amor pela minha vida. Ele é capaz de amar até uma rosa e não perder a rosa, porque o propósito dela tem que se cumprir, que é da beleza e da perfume. Quando tiver mais cheio, eu vou trazer mais fotos para vocês. E eu creio que nesses 52 dias minhas roseiras vão todas florescendo, como eu vejo essa roseira aqui.